Quando o silêncio diz mais que as palavras. Há momentos em que o silêncio se torna um território sagrado, um espaço onde a alma fala, a linguagem que a boca ainda não aprendeu a pronunciar. É curioso perceber como, em uma sociedade que valoriza tanto o discurso, a explicação e a resposta imediata, o silêncio segue sendo um dos instrumentos mais profundos de expressão humana. Ele não é ausência, é presença intensa. Não é vazio, é revelação. O silêncio acontece quando as palavras já não conseguem sustentar o peso do que sentimos. Ele surge quando tentamos traduzir as emoções que escorrem por entre os dedos da linguagem. Muitas vezes, é no silêncio que encontramos a coragem de encarar as verdades reais, aquelas que evitamos justamente porque sabemos que, uma vez ditas, não poderão ser recolhidas. No silêncio, o coração fala com clareza. A mente se aquieta e revela nuances antes escondidas pelo barulho do mundo. Existem silêncios que acolhem. São aqueles que surgem na presença de quem compreende, sem precisar perguntar. O silêncio compartilhado entre duas pessoas que se querem bem carrega uma harmonia rara. Não há constrangimento, não há cobrança, não há necessidade de preencher cada segundo com os sons. Apenas a certeza de que a companhia basta. É nesse tipo de silêncio que descobrimos que a comunicação mais profunda não precisa de voz, precisa apenas de uma verdade. Mas também existem os silêncios que doem. Silêncios que gritam com força maior que qualquer discurso inflamado. O silêncio de quem se afasta sem explicar, o silêncio que acompanha a perda, o silêncio que nasce de uma ruptura que não teve tempo de ser discutida. Ele pesa no peito, ocupa os espaços, ecoa as perguntas sem as respostas. Ainda assim, até esses silêncios ensinam. Eles mostram o que não percebíamos, escancaram a fragilidade dos vínculos e revelam a importância daquilo que deixamos passar despercebido. O silêncio também é uma ferramenta de sabedoria. Quando aprendido, ele se transforma em uma pausa necessária, antes de reagir impulsivamente, antes de responder algo que não pode ser desdito. Quantas discussões seriam evitadas se escolhêssemos o silêncio que amadurece, em vez da palavra que fere? Quantos caminhos melhores encontraríamos se ouvíssemos o silêncio interno, que tenta nos orientar enquanto insistimos em ouvir apenas o ruído externo? Há ainda o silêncio do entendimento profundo, aquele que encontramos quando olhamos para dentro. Nele, percebemos que a vida não depende apenas do que construímos fora, mas principalmente do que cultivamos dentro. É nesse espaço silencioso que reorganizamos os nossos pensamentos, alinhamos os sentimentos,
fazemos acordos conosco mesmos e renovamos a força para seguir. Quando o silêncio diz mais que as palavras, estamos diante de um convite. Um convite para ouvir, para notar, para sentir aquilo que insistíamos em ignorar. Um convite para enxergar com mais lucidez o que realmente nos importa. Um convite para sermos mais presentes em nós e nos outros. No fim das contas, o silêncio não é inimigo da comunicação, é o seu complemento mais sábio. Ele prepara o terreno para que as palavras certas floresçam no tempo certo. Ensina que o essencial não precisa ser alto, precisa ser verdadeiro. E lembra, com delicadeza, que a alma também fala, e muitas vezes, fala melhor, quando a boca se cala. Albert Apolinário. Quando o silêncio diz mais que as palavras. Há momentos em que o silêncio se torna um território sagrado, um espaço onde a alma fala, a linguagem que a boca ainda não aprendeu a pronunciar. É curioso perceber como, em uma sociedade que valoriza tanto o discurso, a explicação e a resposta imediata, o silêncio segue sendo um dos instrumentos mais profundos de expressão humana. Ele não é ausência, é presença intensa. Não é vazio, é revelação. O silêncio acontece quando as palavras já não conseguem sustentar o peso do que sentimos. Ele surge quando tentamos traduzir as emoções que escorrem por entre os dedos da linguagem. Muitas vezes, é no silêncio que encontramos a coragem de encarar as verdades reais, aquelas que evitamos justamente porque sabemos que, uma vez ditas, não poderão ser recolhidas. No silêncio, o coração fala com clareza. A mente se aquieta e revela nuances antes escondidas pelo barulho do mundo. Existem silêncios que acolhem. São aqueles que surgem na presença de quem compreende, sem precisar perguntar. O silêncio compartilhado entre duas pessoas que se querem bem carrega uma harmonia rara. Não há constrangimento, não há cobrança, não há necessidade de preencher cada segundo com os sons. Apenas a certeza de que a companhia basta. É nesse tipo de silêncio que descobrimos que a comunicação mais profunda não precisa de voz, precisa apenas de uma verdade. Mas também existem os silêncios que doem. Silêncios que gritam com força maior que qualquer discurso inflamado. O silêncio de quem se afasta sem explicar, o silêncio que acompanha a perda, o silêncio que nasce de uma ruptura, que não teve tempo de ser discutida. Ele pesa no peito, ocupa os espaços, ecoa as perguntas sem as respostas. Ainda assim, até esses silêncios ensinam. Eles mostram o que não percebíamos, escancaram a fragilidade dos vínculos e revelam a importância daquilo que deixamos passar despercebido. O silêncio também é uma ferramenta de sabedoria. Quando aprendido, ele se transforma em uma pausa necessária, antes de reagir impulsivamente, antes de responder algo que não pode ser desdito. Quantas discussões seriam evitadas
se escolhêssemos o silêncio que amadurece, em vez da palavra que fere? Quantos caminhos melhores encontraríamos, se ouvíssemos o silêncio interno, que tenta nos orientar enquanto insistimos em ouvir apenas o ruído externo? Há ainda o silêncio do entendimento profundo, aquele que encontramos quando olhamos para dentro. Nele, percebemos que a vida não depende apenas do que construímos fora, mas principalmente do que cultivamos dentro. É nesse espaço silencioso que reorganizamos os nossos pensamentos, alinhamos os sentimentos, fazemos acordos conosco mesmos e renovamos a força para seguir. Quando o silêncio diz mais que as palavras, estamos diante de um convite. Um convite para ouvir, para notar, para sentir aquilo que insistíamos em ignorar. Um convite para enxergar com mais lucidez o que realmente nos importa. Um convite para sermos mais presentes em nós e nos outros. No fim das contas, o silêncio não é inimigo da comunicação, é o seu complemento mais sábio. Ele prepara o terreno para que as palavras certas floresçam no tempo certo. Ensina que o essencial não precisa ser alto, precisa ser verdadeiro. E lembra, com delicadeza, que a alma também fala, e muitas vezes, fala melhor, quando a boca se cala. Albert Apolinário.